Olá, pessoal! Então, vamos para mais uma live da semana, né? Hoje eu, inclusive, mandei na mídia da live de hoje, eu mandei na parte da tarde algumas perguntas para vocês se fazerem, para se prepararem para a live. Então eu vou repetir essas perguntas antes de iniciar a live, que elas eram perguntas para vocês se prepararem para ela, né? Então a pergunta que eu fiz para vocês, deixei lá como preparatória, é: quem é você? Quem eu sou, né? Eu acho que nós vamos trabalhar com mindset, nós temos que buscar o autoconhecimento, né? Quem eu sou? A segunda pergunta que eu pedi para o pessoal para se preparar hoje para a live é: o que você quer da vida? O que você deseja? Quais são os seus propósitos de vida, né? O que você realmente deseja? E o que você tem necessidade no momento para ampliar o seu sucesso? O que está faltando para você obter o sucesso? Você consegue já definir o que está faltando? Você identificar, você fazer, né? Então esse foi um dos questionamentos que eu coloquei numa das minhas postagens para o pessoal se preparar para a live, né? Para essa reflexão, para vocês, eu vou começar a fazer sempre uma mídia com questionamentos, para quando vocês chegarem na live, a coisa fluir e vocês levarem com vocês um conteúdo melhor, mais rico do que vai ser tratado, né? Porque a live é apenas 20 minutos. Então, se você tem este aquecimento, né? Esse autoconhecimento seu da situação da live, aquilo flui, certo? Então, a partir de agora, eu vou sempre mandar umas perguntinhas de reflexão antes. Então, vamos começar a nossa live, né? Propriamente dita. Mindset é a psicologia do sucesso. Ela é considerada a psicologia do sucesso. São as configurações da nossa mente. Como está configurado lá na nossa mente os nossos padrões mentais, as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Porque é isso que vai reger a nosso mindset, certo? Por exemplo, se eu tiver um padrão mental de mendigo, a minha mente vai funcionar com aquele comportamento que você reconhece do mendigo. Então, os padrões, as crenças, me fazem eu me comportar. Então, é muito importante que você observe que tudo isso, todos esses padrões, crenças, pensamentos e comportamentos, isso foi se formando na sua mente, tá? Desde a sua fecundação até o momento de hoje, certo? É este processo mental, é essa codificação mental de tudo isso. Como eu costumo dizer, eu vejo muitos cursos aí, muitas dicas, muitas receitas na internet de sucesso.
E o que que eu lhes digo disso? Se eu lhe der uma receita de bolo, você vai conseguir fazê-la com sucesso. Agora, uma receita de mindset, que é a psicologia do sucesso, eu não consigo copiar do outro, porque eu sou único. O meu mindset é único. Assim como a minha voz é única. Então, assim, ó, eu preciso, esse processo, gente, é de dentro para fora. É toda uma construção que vem da minha história de vida e da forma que eu me movimento nela. Existem pessoas com uma mentalidade fechada. A gente chama de mentes fechadas. A mente é que nem um paraquedas, ela só funciona aberta. Então, o que que faz nós termos uma mente fechada? Toda essa estrutura, né? Toda essa configuração mental que eu trago em mim. Isto é mindset, certo? Agora eu vou colocar para vocês que tem dois tipos de mindset: o fixo e o de crescimento. Eu vou contar a história para vocês, a história que vocês já conhecem, já ouviram na infância, da lebre e da tartaruga, para exemplificar melhor isso aí. Então, o que que aconteceu? A lebre e a tartaruga foram fazer uma corrida. A lebre resolveu até dormir, porque ela já achou que estava ganho por todos os talentos dela, né? E a tartaruga veio persistentemente e acabou chegando primeiro, né? Então, a mente da lebre, o padrão mental fixo, nós podemos comparar ao comportamento da lebre. São aquelas pessoas que estão embasadas o seu mindset, nos seus talentos, nas suas virtudes, nas suas capacidades. Então, nós temos pessoas muito, por exemplo, que jogam futebol muito bem, né? O jogador de futebol, mas uns comportamentos sem noção, certo? Ah? Então é isso, que estão pessoas que se comportam, o seu mindset está totalmente voltado aos seus talentos e virtudes. E se eu convidar essa pessoa para qualquer outra coisa que fuja ao que ela acha que ela tem um grande potencial, ela não vai querer nem participar. Ela vai dizer assim, não, eu não tenho habilidade nisso, certo? Esse é o mindset da fixo. Agora eu vou explicar para vocês o mindset de crescimento, que são aquelas pessoas que veem no seu fracasso uma forma de crescimento, que gostam de desafios, que estão abertos a aprender novas coisas. Ah, eu tenho dificuldade de fazer tricô, mas eu gostaria muito de aprender e vou aprender, né? Não tenho habilidades de artesanato, mas eu gostaria muito de incluir isso na minha vida, né? São pessoas com mindset de crescimento, que estão sempre abertas ao novo, à inovação, a se arriscar, a ir em frente. Então, nós temos esses dois tipos de mentalidade, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento, tá? Porque, na verdade, é claro que nós queremos um equilíbrio de uma lebre, né? Mas
com mais noção de realidade, né? Com mais lucidez. E uma tartaruga esforçada, né? Uma tartaruga esforçada, mais ágil, né? Então, na verdade, nós queremos o equilíbrio. Nós queremos o equilíbrio das nossas capacidades com o esforço da tartaruga, né? O equilíbrio dos dois, o talento e o esforço. Esse é o ideal. É isso que nós temos que abrir a nossa mente, especialmente neste momento que estamos vivendo, onde as inovações são constantes, onde nós temos que aprender todo dia, onde nós temos que estar aberto a cada dia nos abrir para um novo desafio. Então nós temos que aproveitar os nossos pontos fortes e temos que desenvolver os nossos pontos frágeis, não ignorá-los, né? Nós temos que também desenvolvê-los e saber até que ponto isso vai nos enriquecer, ok? Vamos à parte seguinte, que é uma coisa que eu gostaria de falar agora. Essa parte do mindset foi explicada. Eu vou ir mais para a parte do sucesso, né? O que a gente costuma dizer, e eu gosto muito de dizer aos meus pacientes, a vida que você deseja está na atitude que você não toma. Literalmente é isso. Se você não conseguiu o sucesso esperado, é porque você ainda não tomou as atitudes que você deveria. Você está num círculo vicioso de acomodações. Porque a nossa mente, ela gosta de poupar energia. A neurociência nos mostra que a nossa mente gosta de poupar energia, né? Então, nos leva ao auto-boicote, à acomodação, a talvez repetir dificuldades, continuar repetindo coisas que não são legais. Então, nós temos que fazer o que nunca fizemos. Nós temos que buscar um novo se nós queremos sucesso. É como diz aquela expressão, 99% de esforço e 1% de talento. Então, essa conscienciologia, que nada cai do céu, que este processo é meu. Lembra que eu disse que não tem como pegar a receita do outro? Eu vou ter o meu mindset, eu vou ter a minha forma de sucesso, eu vou ter a minha forma de ser. E isso não está na nossa frente, isso está dentro de cada um de nós. Este processo, ele vem de dentro, ele vem da construção e de todas as configurações mentais e comportamentais que temos. E nós não podemos botar as culpas, algo que acontece muito quando a gente não tem o sucesso, né? A gente gosta de botar a culpa na gasolina, no político, no sócio, não sei em quem. Né? No momento em que nós aceitarmos os nossos pontos fracos, aceitarmos o que temos que mudar, reagirmos às dificuldades e vermos o que nós temos que fazer e acontecer, nós vamos ter um mindset realmente voltado a grandes realizações. Porque o que acontece com um ganhador de corrida lá nos Jogos Olímpicos? Ele ganhou aquela medalha naquela corrida. Mas se ele não continuar se esforçando mais ainda do que ele se esforçou até hoje, próxima Olimpíada, ele não vai ganhar. É este o processo do sucesso. Contínuo e constante. E eu tenho que estar com a minha mente aberta a isso.
O primeiro passo, eu vou dar alguns passos para vocês realmente se alinharem e perceberem até que ponto vocês não estão tomando as atitudes certas para que ele aconteça, ou não estão aproveitando bem o seu potencial, tá? Primeira coisa, aceitar as mudanças. Eu tenho que estar aberta às mudanças. Cada dia é um dia. E eu tenho que estar aberta a um novo, a realizar um a mais, a fazer a diferença naquele dia. E eu tenho que aceitar que as mudanças podem acontecer, que nada é perfeito no mundo fenomênico, e estar aberto a reagir a elas com inteligência emocional. Tá? O segundo passo que eu deixo para vocês é definir o que vocês querem. Os propósitos. Lembra que eu já fiz na pergunta inicial. Você tem que ser os seus propósitos do ano, você tem que ter os seus propósitos de vida, você tem que ter isso definido, instalado lá nas configurações do teu mindset. Tá? O 3, comprometimento. Se você não se comprometer consigo mesmo, se você não se comprometer com seus objetivos, metas, com aquilo que você tem que fazer, realizar, ou deixar para depois, ficar empurrando com a barriga, procrastinando, né? Esse mindset, ele vai estar com dificuldades de alcançar o seu sucesso. Certo? Aí também nós temos outra indicação, eu fiz algumas listinhas aqui hoje, né? As crenças. Nós vamos agora para as crenças limitantes. Se o nosso mindset, ele está cheio de crenças limitantes, a nossa família nunca teve sorte com negócios. Então, se eu ficar com essa crença limitante, né, não adianta nem eu começar a investir em negócios. Eu tenho que romper com essas crenças limitantes e mostrar que se a minha família um dia teve algumas dificuldades, alguns fracassos nessa área, eu tenho vontade de abrir algum negócio, eu tenho que mostrar que eu posso e que eu consigo. Eu não posso ficar refém do que já aconteceu comigo, com a minha família. Eu tenho que desconstruir essas crenças limitantes e acreditar em mim. Porque se eu não acreditar em mim, uma das forças maiores do mindset é a crença em mim mesmo, a crença no meu potencial, a crença no que eu quero, a crença nos meus sonhos. Acredite em você, acredite. Tá? Aqui nós temos um outro dado muito importante, que é a inteligência emocional, né? Que são as emoções e algumas reações que nós temos que ter para o nosso equilíbrio, como a resiliência, a paciência. Nós temos que ampliar essas questões. Nós temos que abrir a nossa mente a essas possibilidades. Depois nós vamos para mais uma indicação, tá? Identificar sempre. Alguma coisa não deu certo. Verifique quais foram, porque nada é totalmente negativo e nada é totalmente positivo. Sempre vai ter os pontos bons e os pontos não bons. Você tem que sempre estar identificando os pontos positivos e os pontos negativos que aquilo aconteceu, para poder agir, interagir e modificar a partir dali. Agora, se você nega a realidade, você está com uma mente equivocada.
né? Então, nós temos que ter essa ótica também de identificar os fracassos que tivemos e as vitórias que tivemos. E ver aonde está a questão. Por que eu estou tendo fracassos nessa área? O que aconteceu que eu tive essas grandes vitórias? Como é que eu me movimentei? Como é que eu pensei? Como é que eu agi? Então, esses pontos, eles têm que ser ampliados na nossa mente para obtermos sucesso. Nós temos a criatividade emocional. A criatividade emocional, que a gente chama, principalmente a empatia. Eu tenho que ter, nós não somos uma ilha. Nós nascemos para nos relacionarmos. O homem sapiens sobreviveu por causa da comunicação. E o grande boom da humanidade foi quando a humanidade aprendeu a ler e escrever. Então, nós temos que nos comunicar. Pode ser de várias formas. Nós temos que ser simpáticos, receptivos, trocar, ter parceiros. Nós temos que ter essa função. Nós temos que interagir. Este processo, ele é indispensável para o sucesso. Ainda mais no momento em que vivemos de tecnologia. Certo? Então, a criatividade, usar formas criativas de ter essa relação, inter-relação com as pessoas, com tudo e com todos. E para fechar essas minhas dicas, tá? Eu vou sugerir a meditação. A meditação, porque eu sempre digo que as respostas, as soluções, o meu futuro negócio não está lá na frente. Ele começa dentro de mim, no meu mindset. E para mim ampliar o meu mindset, eu tenho que meditar, eu tenho que me ouvir, eu tenho que silenciar, eu tenho que deixar que todo esse processo da minha mente se abra. Miguel Nicoleles, nosso querido neurocientista brasileiro, ele diz que a nossa mente, o nosso mindset, ele é uma miniatura do universo. E que nós, no momento em que nós nos abrirmos e conectarmos holograficamente com tudo e todos, nós teremos o sucesso total e absoluto, tanto pessoalmente, como em nossos relacionamentos, trabalho e empreendedorismo. Então, gente, nossos 20 minutos estão terminando e eu gostaria de deixar para vocês o seguinte recado. Uma frase que minha mamãe dizia: a sua cabeça, a sua sentença. Abre a sua mente. Abra o seu mindset. Abra-se a sua felicidade plena e realizações. Muito obrigada.